Olá, boa noite! Boa noite, Instagram, boa noite, YouTube. Segunda-feira, 20 horas e 21 minutos, estamos juntos para mais uma live, para mais um encontro com muita aprendizagem, muita troca, o que a gente adora fazer juntos aqui toda segunda-feira. Vamos aí aguardando as pessoas chegarem, aproveito para agradecer todo mundo aqui do YouTube que assiste às nossas lives, né, gravadas. Lembrando que toda segunda-feira tem live, dando também boa noite aqui para quem vai chegando, Sandra, Marilda, Marisa. Vamos falar hoje sobre terapia, vamos entender por que que as terapias funcionam, claro, a boa terapia, né? E vamos entender um pouquinho disso, um pouquinho de neurociência, entender quais são os grandes avanços, né, que a medicina tem trazido na área que a neurociência tem trazido na área das terapias. Deixa eu ver aqui pegar aqui preciso pegar, acho que eu estou sem meu fone de ouvido. Vocês estão me ouvindo bem? Sem o fone de ouvido mesmo? Digam aí pra mim se está ok. Miriam, quem mais está por aqui? Marilda, Miriam, Sandra e Marisa. Vocês me ouvem bem? Tá ok? O pessoal aí do YouTube certamente está me ouvindo bem também. Estou vendo que está gravando aqui direitinho. Ótimo, maravilha. E como eu sempre peço, gente, no iniciozinho da live, pra gente, quem puder, chamar alguém que está online agora, convidar a pessoa para estar aqui junto conosco, né? Trocando essas ideias. E eu digo logo que não é uma live apenas para quem faz terapia, tá? É uma live para todo mundo que se interessa em até um dia fazer e entender, né? Como é esse processo de terapia, por que que a terapia funciona, o que que acontece no processo terapêutico que nos ajuda a, a melhorar, né? A nos curarmos, a entrarmos aí em processos de transformar a nossa vida de uma forma legal. Então aqui eu já estou mandando para várias pessoas, quem puder fazer isso. Oi, Kari! Tudo bem, minha amiga? Que bom que você está aí. Vamos lá, chama o povo, que o tema hoje é terapia. Por que que a terapia funciona? Vamos entender um pouquinho aí alguns aspectos. Oi, 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 Kari. Alguns aspectos aí que contribuem, né, para que a terapia funcione. E eu, gente, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês aqui é que a gente vai falar sobre a perspectiva do tipo de terapia que eu conheço, né? Eu sou um terapeuta somático, um terapeuta com um olhar sistêmico, né? Então eu vou trazer esse olhar sistêmico, vou trazer também o olhar do corpo, da terapia corporal. Então, os outros tipos de terapia fica aí para quem é especialista. Eu vou falar do que eu acredito e o que eu vejo e o que hoje a ciência tem aí de informação para pautar aí esse conhecimento sobre o processo de transformação terapêutica. Então é importante dizer isso, que a gente vai falar basicamente da linha de abordagem que eu trabalho. Bem, eu quero começar essa live contando para vocês uma historinha, né? Trazer para vocês logo de cara aí uma imagem que vai servir para a gente compreender alguns dos pilares aí que sustentam essa ideia, a prática terapêutica, o encontro terapêutico e principalmente as transformações que acontecem na medida em que a gente vai se trabalhando. A história é a seguinte: eu quero que vocês imaginem um grande terreno baldio que separa duas ruas, né? Então, as pessoas percebem que esse terreno ele é todo cheio de mato e, de repente, um dia alguém tem a ideia de abrir um caminho através desse terreno baldio, né? Claro que no início, quando se abre esse caminho no terreno baldio, você tem muita vegetação, então talvez você tenha até que usar algum tipo de ferramenta para que você possa afastar as plantas, né? Devastar aquela região ali para que você possa caminhar, né? E aí no início é um pouco mais difícil, mas as pessoas começam a caminhar por esse caminho, né? A seguir o percurso delas ali, cortando o caminho pelo meio do terreno baldio, e aquele caminho vai se consolidando. As plantas deixam de crescer, ele vai ficando cada vez mais largo, talvez até mais confortável para você atravessar, né? O chão vai ficando mais batido, ou seja, o terreno perfeito para que você faça essa travessia sem muitas surpresas. Beleza.
E isso acontece durante muitos anos, aquele terreno baldio, aquele caminho, todo mundo utilizando. Depois de um tempo, alguém vem e tem uma ideia. Gente, essa picada que abriram aqui, ela nos leva até o outro lado do quarteirão, e ela é muito mais longa do que se a gente abrir uma picada ali daquele outro lado. Se a gente abrir um caminho ali, vai ser muito mais curto. Então alguém tem essa ideia e vai lá e começa a fazer esse movimento de abrir esse novo caminho, né? Devastar aquela parte para abrir esse novo caminho, que seria para eles mais funcional, no sentido de que estaria mais perto, né? Chegar até o destino através daquele novo caminho. Só que aquele novo caminho, ele não existe ainda, ele precisa começar a ser caminhado, né? Começar a ser aberto pelas pessoas. Então, durante um tempo, a gente tem ali um caminho que já está consolidado e um caminho que é mais funcional e que ainda não está consolidado. Então, as pessoas começam a andar pelo novo caminho, e quanto mais as pessoas caminham por esse novo caminho, mais ele vai sendo aberto, se tornando mais confortável para andar, o piso fica mais batido, e aí você vai poder agora usar esse novo e melhor caminho em detrimento daquele outro, que o que é que acontece com o outro? O outro que deixa de ser utilizado, o que é que vai acontecendo? O mato vai fechando ele, né? Então a gente agora tem um novo caminho mais funcional, e o caminho anterior, ele vai se fechando e ele tende a desaparecer. Vocês imaginam o que é que isso tem a ver com o processo terapêutico? Essa história que eu conto aqui para vocês? Aqui a gente tem duas coisas importantes. A primeira delas, que já é um senso comum maior, acho que as pessoas entendem melhor, é a lei do uso e do desuso. Tudo que a gente usa bastante vai ganhando utilidade, né, e permanece. Tudo que a gente deixa de utilizar perde utilidade e tende a desaparecer com o tempo. Então, o caminho que a gente está traçando juntos, o caminho que a gente vai consolidando, é o caminho que tende a permanecer. Então, a lei do uso e desuso diz: se você não usa, não é interessante para a sua sobrevivência, vamos dizer assim, então esse caminho cai em desuso. Já o que está sendo usado, ele vai ganhando cada vez mais consolidação. Então, esse é o primeiro aspecto, lei do uso e desuso. E o segundo é um termo que a gente vai falar muito hoje, que é o da neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade que nós temos de construirmos novos caminhos. A capacidade que nós temos a todo tempo no nosso cérebro, é neuro, porque está falando do cérebro, do sistema nervoso, de construirmos novas conexões. E neurônios que são conectados, eles criam novos caminhos. E os novos caminhos vão determinar nossos comportamentos. Percebem? Então, a terapia funciona, dentre outros aspectos que a gente vai trazer aqui, principalmente por causa de uma coisa chamada neuroplasticidade, que possibilita a formação de novas conexões e também de novos comportamentos. Então, se quando você via sei lá, vamos imaginar que você foi procurar fazer terapia e porque você tinha medo de avião. Então, quando você chega na terapia, vamos pensar aqui só fazer uma ilustração, que você tinha redes neurais que tinham esse tipo de caminho, vamos dizer assim. Quando você chegou lá, você estava assim. Então, durante a terapia, você, por vários movimentos que você faz na terapia, coisas que você diz, emoções que você entra em contato, descargas que você vai efetuando, narrações que você vai dando novos significados, por algum motivo você vai construindo, com relação àquele aspecto, aqui no caso medo de avião, novas maneiras, novas formas desses neurônios se conectarem. Então vamos supor que você chega lá assim, e dessa maneira você tem um comportamento de medo, você não consegue entrar no avião, e a partir do processo terapêutico, isso aqui é uma mera ilustração, tá, gente? Você passa a ter conexões que são assim. E essas conexões, elas já não levam você mais para o estado de medo, aí você já consegue entrar no avião. Mas antes dessas conexões existirem, elas precisam ser
formadas, elas precisam ser trabalhadas, conectadas e, como minha colega Karina está dizendo aí, treinadas. A gente precisa treinar essas novas conexões. Então, por exemplo, com relação ao medo de avião, você vai sendo aos poucos exposto à experiência de viajar. Ainda não vamos colocar você no avião, mas vai ter um momento que você vai precisar entrar, porque o enfrentamento é necessário para que essas redes elas possam ir se consolidando, para que a amígdala, né, que é essa região do nosso cérebro, que é o nosso radar de perigo, cuidado, não faça, né? Aqui é perigoso, e é ela que faz com que o pânico se instale, por assim dizer. Ela precisa ir aos poucos sendo desligada nesse tipo de situação. Precisa acontecer uma dessensibilização. Então, desensibilizando, esses novos caminhos eles começam a ganhar força e se consolidar. E o caminho antigo, ele vai, pela lei do uso e desuso, ele se desfaz, né? Então, é mais ou menos isso que acontece aí no processo terapêutico. A neuroplasticidade, ela está em primeiro lugar nesse processo, porque a neuroplasticidade é basicamente a confirmação científica de que todos nós podemos mudar, né? A transformação é possível, sim. Nós não estamos fadados a permanecermos da mesma maneira toda a vida, né? Então, a terapia e os processos e coisas que são terapêuticas, né? A gente pode falar um pouco sobre isso também. O foco hoje é a terapia sistematizada, a terapia profissional, mas eu quero também falar um pouco sobre essa questão da terapia, de coisas que fazemos que nos ajudam e que são terapêuticas também. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas a terapia, ela é nada mais, nada menos do que o trabalho da neuroplasticidade em nós, né? A possibilidade de que eu posso realmente me transformar os meus comportamentos, transformar a maneira como eu me relaciono com as pessoas, transformar a forma como eu olho para a minha história, como eu interpreto o que aconteceu comigo, a forma como eu olho para as situações que foram desafiadoras no meu passado, na minha infância, e vou trazendo isso tudo à luz, né, de um trabalho que vai me ajudar a processar essas informações. Então, a terapia é um processo vou me repetir, mas é um processo de processamento, né? Então, por exemplo, com as emoções, a gente pode pensar que você está comendo alguma coisa, se você deixa a coisa aí na barriga ou na boca, ou ela fica aqui, ela vai te causar um incômodo danado. E se ela pudesse permanecer aqui a vida toda, um incômodo pior ainda, né? Então, porque ela não desceu pelo tubo digestivo para chegar no estômago e ser, de fato, processada, né? Então, se o alimento não pode ser processado, ele também não pode se integrar ao meu corpo, me oferecendo vitaminas, minerais e tudo mais que eu preciso para que eu possa, de forma nutrida, né, seguir a minha vida. E aí, a terapia segue esse mesmo processo. A terapia segue o processo de você ter, por exemplo, uma emoção, um sentimento, algo que toca você, que muitas vezes está entalado aqui, né? A gente fala, tem uma coisa entalada aqui na minha garganta, algo que eu não consegui dizer ainda, algo que ainda não ficou claro para mim, algo que ainda não processei, não consegui chegar na minúcia disso. Então, é como se fosse um alimento que precisa ser processado. Então, a terapia é um processo, né? Uma situação que ajuda você a digerir, né, essas informações que podem estar aí literalmente entaladas na sua garganta, assim como você precisa fazer uma digestão. Ok? Então, o nosso cérebro, gente, ele vai se transformar a vida toda. É claro que nós temos durante o nosso desenvolvimento, a gente tem o que a gente chama de janelas de oportunidade. São momentos da vida em que a nossa aprendizagem ela ganha ali um booster, né? Um acelerador, é um conjunto de condições dentro do nosso desenvolvimento que permite que eu aprenda com muita velocidade. Então há uma disposição do cérebro, né? Um momento mesmo, a gente chama de momento, né? Um timing perfeito para você aprender certas coisas. Eu já fui professor de inglês durante muito tempo e a gente sabe que para aprender uma língua existe também uma janela de oportunidade que termina na puberdade, né?
não é que termina, ela vai se fechando na puberdade. Então, crianças aprendem muito rapidamente uma língua. Você vai ver uma criança que, por exemplo, mora num país estrangeiro, fala língua estrangeira na escola e fala a língua nativa dos pais em casa, ela vai soar como um nativo das duas línguas, né? Então, tem uma grande janela de oportunidade ali naquela época. E eu fui professor durante muito tempo e ensinei adultos. E eu tenho adultos que aprenderam a falar lindamente. Jamais como uma criança que cresceu ouvindo aquela língua. Isso jamais não vou dizer jamais. Tem alguns casos, mas é muito raro. Porque ali, para a aprendizagem da língua, existe uma janela de oportunidade imensa aí para essas crianças e para esses pré-adolescentes. Mas isso não significa que você não possa aprender a falar uma língua em outras idades. Então, esse exemplo da língua, que eu conheço bem, ele vale para qualquer tipo de aprendizagem na vida, né? É óbvio que você não vai conseguir ter um desempenho assim. Imagina que você comece a, sei lá, lutar capoeira com 60 anos. Você não vai poder se comparar com um rapaz de 20 que está lutando capoeira. Não, você talvez não chegue nesse nível de excelência, por assim dizer. Mas você vai aprender a lutar sua capoeira, sim, se você tiver aí minimamente um corpo preparado para isso e tiver também sua dedicação, né? Assim é com a terapia. A terapia vai funcionar em qualquer idade da vida, depender muito da sua forma como você está diante da terapia, como você encara o seu processo, como você se dedica a isso, a quantidade de insights, o tipo de terapia também que você está fazendo, né, que vai determinar, às vezes vai dar um match, vai ajudar aquele tipo de questão que você traz, mais do que outro tipo de terapia. Vai depender da sua relação com o terapeuta, né? Vai depender da frequência de sessões que você faz, vai depender da sua capacidade de levar para a vida essas aprendizagens. Eu me lembro quando eu era professor de inglês, eu dizia para os meus alunos assim, não adianta vocês virem apenas 2 vezes por semana para a aula, e nos outros dias, nos outros 5 dias, vocês deixarem o livro fechado, esquecerem que estudam inglês. Você precisa estar estudando inglês o tempo todo, você precisa trazer isso para a sua experiência, para a sua vida. E assim é com a terapia. A terapia precisa fazer parte da vida. Ela não termina quando a gente sai do consultório, desliga o computador lá com o seu terapeuta. Eu preciso pegar esses insights da terapia e aplicar na minha vida. Eu preciso caminhar nesses novos caminhos. Eu preciso me colocar em situações em que eu possa sentir a novidade, o cheiro novo das coisas. Aliás, um sinal de que a terapia está dando certo é essa nossa a novidade na nossa vida, né? Nossa, antes eu não conseguia fazer isso e agora eu consigo fazer. Então, isso aí é exatamente quando esses novos caminhos, que eu ilustrei lá no início do Terreno Baldio, esses novos caminhos, eles começam a se consolidar, eles começam a ganhar força, começam a ganhar familiaridade, um novo caminho. É isso que a terapia faz, né? E para que a terapia exista, aí vem um outro pilar do porquê a terapia funcionar, porque a neuroplasticidade sozinha ela não vai dar conta de promover esse tipo de transformação que a gente busca dentro do processo terapêutico. A gente precisa também olhar para um outro fator que é super importante. Mas antes de falar desse outro fator e dar aqui um novo pilar para essa nossa conversa, eu quero dar uma boa noite para quem está aí. Karen, você está aí, minha amiga Marilda, Isabela, Carol, Miriam, Daniela, Sandra e Marisa. Cadê o povo? Cadê a galera? Estou esperando o povo chegar ainda. E aqui no YouTube, lembrando a todo mundo, viu gente, que vocês podem, por favor, comentem, se inscrevam aqui no nosso canal. E você aqui do Instagram que ainda não conhece o nosso canal do YouTube, vai lá, visita, que tem muita coisa legal para você assistir, tá bom? Oi, Carol, boa noite, querida. E aí, gente, estão acompanhando bem? Estão gostando? E manda pergunta também, tá bom? Oi, Ideia Sena, Schenck Designer, obrigado pela presença. Eu sei que você começou a nos seguir agora, muito obrigado. Obrigado aí a todo mundo que está chegando. O povo já está em ritmo natalino, é verdade, cara, é verdade. Mas vamos que vamos, a live fica gravada, muita gente também assiste pelo YouTube, assiste por aqui depois. Esse tema foi muito bem recebido por algumas pessoas
que me mandaram mensagens e tudo. Eu fico feliz de deixar aqui essa informação bonitinha para vocês poderem repassar, tá bom? Então vamos lá. Então a neuroplasticidade é um pilar que ajuda a terapia a funcionar, né? E existe um outro pilar que é tão importante, sem o qual a neuroplasticidade ela não pode existir. Sabe qual é, gente? Adivinha? O mais óbvio de todos, relacionamento, vínculo, né? Então, a capacidade de nos vincularmos vai abrir espaço para a possibilidade de que existam transformações. Por que isso? Vejam, o nosso sistema, ele precisa necessariamente se sentir seguro para ele se transformar, para ele aprender, para ele criar novos comportamentos. Pense numa pessoa que está o tempo todo estressada, com medo, agitada, sem conseguir se concentrar. Será que essa pessoa ela consegue aprender dessa maneira? Será que ela consegue, por exemplo, pense aí você, eu, qualquer pessoa, isso não tem nada a ver, inclusive, isso não tem nada a ver com classe social, isso não tem nada a ver com histórico escolar. Isso tem a ver, basicamente, com o ser humano e ter um cérebro e ter um sistema nervoso que funciona dentro desse padrão. E o padrão é o seguinte: se eu estiver com medo, se eu estiver sob ameaça, se eu não estiver num vínculo e num espaço seguro, eu simplesmente não aprendo. Eu não consigo mudar. Eu não consigo a transformação em lugares onde eu estou sob ameaça. Por quê? Porque o meu cérebro, o meu sistema nervoso, que é o meu grande sistema aí de proteção e que garante a minha sobrevivência, ele vai se ajustar no modo aprendizagem ou ele vai se ajustar no modo sobrevivência. Então, se eu estou, por exemplo, pensar no dia a dia, se você está preocupado com alguma coisa, e preocupação remete a algum tipo de ameaça, algum medo que você tem, por exemplo, ou se, como o Schenck está dizendo aqui, você está paralisado, né, com muito medo e paralisia, diga a verdade, você consegue parar para ler um livro? Você consegue parar para estudar, para aprender uma coisa nova? Você consegue sequer parar para ouvir uma pessoa que está te dando um conselho? Não. Se você está agitado, com medo, se sentindo ameaçado, preocupado, você não vai conseguir concentrar, você não vai conseguir sequer ouvir o que as pessoas estão dizendo para você, né? Então, a condição sine qua non, a condição fundamental para que o processo terapêutico ele dê certo é que eu consiga estar num vínculo seguro dentro do espaço de terapia, portanto, com o meu terapeuta ou com a minha terapeuta. Se você não gosta do seu terapeuta, se você se sente ameaçado ou ameaçada por ela, você certamente não vai conseguir se transformar, porque a neuroplasticidade só existe dentro desse espaço de vinculação segura. Muito pelo contrário, o que vai fazer você estar num ambiente onde você se sente ameaçado é você consolidar os velhos caminhos neurais, né? Todos aqueles caminhos que são disfuncionais, que você está buscando a terapia para resolver, eles podem se consolidar no próprio trabalho terapêutico. Então, em vez de você criar novos caminhos, você consolida aqueles que você já reconheceu que são disfuncionais, né? Por que isso? Vejam, vamos imaginar que você teve um pai violento, né, que batia muito em você, e isso acabou trazendo para você consequências na sua vida. Se você for uma mulher, talvez no envolvimento com os homens, talvez você não consiga se entregar dentro de um relacionamento com outro homem, com um homem, né, por causa dessa memória que você tem do seu pai. Aí você busca um terapeuta, e esse terapeuta, apesar de muito, até amoroso, preparado, ele tem uma barba, ou um cheiro, ou um tom de voz que lembra o seu pai violento, né? Eu estou aqui contando uma historinha imaginária em que o terapeuta nem tem, coitado, culpa ou responsabilidade nenhuma por consolidar essas redes neurais. Então, a presença desse homem terapeuta vai remeter, mesmo que inconscientemente, mesmo que você não tenha a consciência do que aquilo desperta em você, pode fazer com que você internamente se proteja do seu terapeuta. E aí, se você está no modo proteção,
você não consegue entrar no modo conexão. E sem conexão não há transformação, tá? Então, isso pode acontecer. E tem um exemplo real de um livro sobre trauma infantil, de um professor que não conseguia de forma nenhuma se relacionar bem com o aluno, porque ele gritava, o aluno gritava quando ele se aproximava, era algo assim, o aluno ficava muito desorganizado. E aí chamou várias pessoas para observar a aula e ajudá-lo a entender o que acontecia com aquele criança. Será que era algo que o professor estava falando, o tom de voz dele, o que estava acontecendo? E várias pessoas vão observar esse professor e não encontram nada que chamasse atenção e que fizesse com que aquela criança pudesse estar tão desorganizada quando o professor se aproximava. Aí depois de um tempo e muita observação, sabe o que foi que eles descobriram? Essa criança tinha uma história de abuso familiar e esse médico que escreve o livro, o Dr. Bruce Perry, ele teve um insight e ele pediu ao professor por um dia que não usasse o perfume que ele estava usando. E ele realmente não usa o perfume, naquele dia a criança de alguma forma ela vai se acalmando. E ele chega à conclusão de que talvez o perfume que o professor usava remetesse a algum cheiro de uma época em que, ou de alguém que usava esse perfume e que podia ser alguém violento, né? Então vejam que, assim como o professor não conseguia ensinar o aluno, isso pode acontecer também dentro do processo terapêutico. E vamos ter também terapeutas que, por algum motivo, podem estar desregulados, né? E isso é um cuidado que todo mundo precisa ter. Todo terapeuta, por melhor que ele seja, por mais técnica que ele tenha, ele precisa colocar em primeiro lugar a sua própria regulação. Você não pode atender uma pessoa se você estiver desregulado. Você não pode atender uma pessoa se você estiver ausente do contato consigo mesmo, né? Por isso que terapeuta tem que fazer terapia. Que a gente precisa passar, né, pelo fogo para ajudarmos os nossos clientes a também fazermos os seus processos. Então, se você tem um terapeuta que, por exemplo, um dia está desregulado e acaba dizendo uma coisa ou dizendo uma coisa, ou tendo uma postura, ou tendo um olhar, né? Vão ter pessoas, por exemplo, que, pessoas que têm uma história de vida de muito perfeccionismo, de muita atenção o tempo todo, que talvez sentisse... Vamos pensar uma pessoa, por exemplo, que não sentia que os pais, os cuidadores, tinham tempo para ela, né? Então era tudo muito apressado, ela sentia sempre essa sensação de que ela estava incomodando, de que ela estava tomando o tempo do outro, sabe? Tem pessoas assim. Aí vem para a terapia e o terapeuta, em um momento, olha brevemente para o relógio, até mesmo para acompanhar o ritmo da coisa, né? A gente precisa acompanhar o tempo. Aí quando essa pessoa vê essa imagem, vê esse movimento de olhar para o relógio, a pessoa entra no estado de dizer: eu estou tomando tempo, eu estou incomodando. Ou seja, as velhas redes neurais, elas começam a entrar em estado de alerta, dizer: opa, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso me proteger, eu preciso me fechar. E aí você deixa de ouvir o terapeuta, você deixa de se sentir bem naquele espaço, né? E se isso acontecer várias vezes, você pode até deixar de ir para a terapia, né? Então, esse olhar do terapeuta pode estar reforçando uma crença, né, um caminho neural já antigo para essa pessoa. Ela vai ter muita sensibilidade para perceber esse tipo de informação, porque afinal de contas a história dela, né, foi pautada nesse tipo de comportamento, né? Para se proteger, exatamente, Karen. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu tenho uma pergunta. Léo, o que fazer quando o medo paralisa? Começa aquela crise de ansiedade que te toma de jeito. Ok. Esse é um bom tema. Acho que semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso. Semana que vem a gente vai falar sobre... Hoje eu recebi de uma amiga querida aí uma sugestão que eu gostei. A gente vai falar sobre fugir, lutar e paralisar. Talvez até em 3 lives diferentes. Vou organizar. Mas o que eu posso dizer para você, Shenk, é que o que fazer diante da paralisia, né? Primeiro, reconhecer que a paralisia ela é uma forma que nós temos de lidarmos com uma ameaça, né? Então, em primeiro lugar, reconhecer que o meu corpo está fazendo um movimento para cuidar de mim, para garantir a minha sobrevivência, né? Eu não sei o nível de paralisia que você sente, né? Não sei o quanto isso te traz. Talvez nos próximos encontros a gente possa detalhar isso um pouquinho mais. Mas se você fica num estado de paralisia em que você vai perdendo
o contato com a realidade, você pode ir buscando no seu ambiente coisas que você pode, por exemplo, contar. 1, 2, 3 azulejos, 4 azulejos, sentir o meu pé no chão, ver que parte do seu corpo não está paralisada e observar um pouco essa parte, né? Dar uns pulinhos se for possível, não vai ser possível se está paralisada, mas observar às vezes a ponta do dedo não está e tenta mexer aquilo ali e vai trazendo a sua atenção para o momento presente, contando de 1 até 10, fazendo cálculos matemáticos na cabeça, porque, vejam, e qual é a lógica disso? Isso tem a ver com o tema que a gente está trabalhando aqui hoje. Você, por exemplo, quando você começa a contar o número de azulejos que tem na sua cozinha diante de uma crise de paralisia, né, e de muito medo, você começa a ativar essa parte do seu cérebro, que é a parte, vamos dizer, lógica e racional, e que é a parte nossa de gerenciamento de coisas. Essa parte ela desliga quando estamos nos protegendo, estamos sob ameaça. Então, na terapia, eu preciso estar com essa parte do cérebro em conexão o tempo todo, prestando atenção para o meu corpo, observando que partes do meu corpo estão mais paralisadas, estão mais relaxadas, talvez tocando, né? Trazendo mais um estado de presença através do toque, se for possível, aí nessa paralisia, buscando estar do lado de pessoas que a gente confia, tudo isso reativa o nosso sistema de segurança. E reativando o meu sistema de segurança, eu consigo sair desses estados de mais paralisia. Tipo mudar o foco, né? Se for possível. Agora, se for um estado de paralisia que você entra numa crise, buscar ajuda, para que você possa ir ampliando a sua janela de tolerância, que é o próximo que a gente vai falar aqui agora. E isso, Kari está dizendo aí, levar para a cognição. Porque quando eu levo para a cognição, eu estou ativando centros de segurança no meu corpo. E com segurança eu consigo sair do estado de medo e perigo. Lembrando que o nosso sistema ele é binário. Ou ele está se protegendo, ou ele está se conectando. E com todas as variações que tem entre uma coisa e outra. Algumas pessoas, a depender do impacto de uma experiência, elas podem desligar imediatamente. Elas podem ir lá para o colapso de um desmaio. Outras talvez comecem a ficar meio desbaratinadas, meio sem noção do que está acontecendo, ou podem expressar essa desconexão através de agressão, falando alto, perda de empatia, perda de contato com o próprio corpo, perda de contato com a realidade. Então isso também pode ir acontecendo aos poucos, né? Então vamos lá. Obrigado você, querida. Podem mandar suas perguntinhas que a gente tenta sempre responder. Então, o outro pilar... Então a gente já falou de 2 pilares, né? O primeiro pilar, a neuroplasticidade. O segundo, a importância do vínculo seguro, do estado de segurança, da construção desse espaço seguro na terapia. E agora, o terceiro ponto que eu considero super importante, que para mim é uma das coisas mais interessantes do trabalho terapêutico, é que o trabalho terapêutico, ele nos ajuda a lidar com desconfortos, né? De uma maneira mais saudável. Então, se vocês pararem para pensar, a vida é composta de desconfortos. Nesse momento, assistindo a minha live, você pode estar aí com desconforto na coluna, sei lá, precisando se movimentar um pouquinho, né? O bumbum doendo, ou você pode estar com um pouco de dor de cabeça, ou você pode estar assistindo a live sentindo fome, ou você pode estar pensando em alguma pessoa que nunca te liga, e isso dá um desconforto em você. Então, o desconforto faz parte da vida. A questão não está no desconforto em si, mas na nossa capacidade de criar espaço interno para lidarmos com os desconfortos. Faz sentido para vocês? Então a terapia ela não vai eliminar os problemas da sua vida. Não pense que a terapia serve para isso e que a terapia só está funcionando se você deixa de ter problema e sua vida fica uma paz infinita. Isso não existe. Eu não sei nem se essa ideia de paraíso existe, porque seria um saco, a gente não aguentaria por muito tempo, porque o nosso cérebro é uma máquina de aprendizagem. Então ele está aí disponível para a gente aprender. É melhor aprender através de desafios em que a gente tem os desafios que surgem para a nossa vida e que podem acontecer dentro de um espaço em que eu posso manejá-lo, né, do que receber desafios que vão me sobrecarregar e eu não vou ter espaço interno para poder manejá-los. Então a terapia vai ajudar você a criar esse espaço interno. Né? Tem um vídeo meu aí, já de um tempinho, em que eu falo do copo, né? Imagina se você tem um copo de 500 ml, que cabe bastante
raiva, por exemplo, né? Imaginando aí esse container em que você tem, vamos dizer, 100 ml de raiva para ser guardado nesse copo. Você tira de letra, né? É 1/5 do seu copo que está ocupado e está tudo certo. A raiva continua existindo? Continua. Você continua tendo que lidar com a raiva? Continua. Qual a diferença? Agora eu tenho espaço para lidar com a raiva. Eu tenho 400 ml de sobra para lidar com a minha raiva. Agora, se você tem um copo de 100 ml e chega a 100 ml de raiva, o que é que vai acontecer? Esgotou a sua capacidade de lidar com a raiva. Você vai transbordar em algum momento, né? Esse copo vai sacudir e você vai... a sua raiva vai respingar no outro, né? Vai respingar na sua experiência. Beleza? Então, é importante a gente entender que terapia nos ajuda a ampliar o tamanho do nosso copo. A raiva não vai deixar de existir, mas você vai poder lidar com ela a partir de um lugar de muito mais serenidade. Poxa, eu estou lidando aqui com isso aqui, e eu tenho isso aqui de espaço, né? Então, eu acredito que esse é um dos conceitos mais interessantes para mim, na minha aprendizagem dos últimos tempos. Faz muito sentido para mim, porque a gente começa a entender a lógica de não se eliminar, de não queremos eliminar a raiva da nossa vida, porque isso não é possível. Imagina que tarefa louca você passar a vida tentando não sentir coisas desagradáveis, eliminando da sua vida a raiva e se tornando uma pessoa good vibes, positividade o tempo todo, só falo de coisas boas, só sinto coisas legais, só o agradável me interessa, e tudo que é desagradável eu boto para fora, eu excluo, eu escondo embaixo do tapete. Vocês sabem, né? O que é que acontece? Todas essas coisas que a gente bota embaixo do tapete porque a gente não teve, às vezes eu digo até o privilégio de cuidar, elas voltam como sintoma, elas voltam como sofrimento, elas voltam como doença, elas voltam nos nossos filhos, elas voltam nos nossos alunos, elas voltam nos nossos relacionamentos afetivos, elas voltam nas nossas amizades, né? Elas têm de aparecer de alguma maneira, né? Não tem como nada no universo ser eliminado, tudo precisa ser transformado, né? Vocês lembram lá de Lavoisier, o que ele falava? No universo nada se cria, né? Nada se constrói, tudo se transforma e nada se elimina também. Tudo vai se transformando. Então estamos falando aqui de transformação. Então a gente sai desse paradigma de eu tenho que eliminar a minha raiva, por exemplo, ou eu tenho que eliminar a minha tristeza, tenho que sair com os meus amigos, esquecer essa tristeza, botar essa coisa de lado, levantar, sacudir a poeira, tocar minha vida. Epa, calma, não é assim. Se você fizer isso, você está voltando para baixo da poeira. Mas também, esse conceito do tamanho do copo, ele me ajuda a ir para um lugar de solução. Ora, se eu não estou sabendo lidar com minha raiva, não é porque eu preciso aprender a ignorá-la, a reprimi-la, ou nem mesmo porque eu sou uma pessoa ruim, né? Porque tem essa ideia de sentir raiva é coisa de gente, né, ruim. Até isso eu mudo a percepção. Não é porque eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que eliminar a raiva da minha vida. Eu preciso construir dentro de mim um espaço para abrigá-la, para que eu possa digeri-la, para que eu possa compreendê-la, para que eu possa processá-la e integrá-la à minha experiência. Uma raiva bem integrada, gente, se transforma em força, em potência, em capacidade de ir lá e transformar a sua vida, exigir o seu direito, ter a sua voz, ter a sua expressividade no mundo, né? Uma tristeza bem sentida devolve a sua dignidade, devolve a dignidade daquilo que você tinha e que você perdeu. A tristeza bem trabalhada, ela reconhece o que aconteceu na sua história, reconhece, ao reconhecer que você perdeu algo, ao mesmo tempo você reconhece a grandeza do que você tinha, porque se você de repente não sente tristeza porque você perdeu alguma coisa, você no fundo está dizendo que o que você tinha, o que aconteceu com você, não é tão importante se você não se dedica a essa tristeza. Então a tristeza da perda de algo, de alguém, é uma maneira muito digna, muito nobre
de fazer um registro da importância daquilo para a nossa vida. Então, os sentimentos, eles têm uma função e a gente não quer colocá-los para baixo do tapete. A gente quer que eles existam, mas que eles existam dentro de nós, num espaço onde a gente possa gerenciá-lo de uma maneira delicada, elegante e que vá nos levando a novos lugares com mais saúde e com mais bem-estar, ok? Então esse é um terceiro pilar. Estamos no terceiro? Esse é um terceiro ponto importante e que vai mostrando por que a terapia funciona. A terapia funciona porque ela aumenta a quantidade de espaço interno para a gente lidar com os nossos sentimentos, tá? E não é só por isso. Esse já é o terceiro ponto, tá? No final, a gente dá uma revisão para a galera aí, para todo mundo. Sheik fala aqui, caramba, eu tô amando essa live, você está falando tudo. Obrigado, minha querida. Que massa. Aprendi que a gente tem que ter paciência com nós mesmos, nos acolher, exatamente. Esse é um pilar importante também do trabalho terapêutico, que eu vá construindo, eu vou falar sobre isso aqui, peraí. Kari diz aqui aprendemos muito da forma mais limpa e simples possível. Obrigado, Kari. Raiva cuspida é violência, e raiva digerida é potência. Ótima frase. É verdade. Se eu digiro a minha raiva, ela se transforma em vitamina, em força, assim como qualquer alimento, né? Então vamos falar aqui dessa questão do acolhimento. Então, bem, todo o processo terapêutico, ele vai incluir aí, para que ele dê certo, a gente entende que existe a neuroplasticidade, que está aliada profundamente aos estados de segurança. Então, você precisa construir com o cliente, né? Essa é uma tarefa muito importante de todo terapeuta. Construir um ambiente em que o cliente ele possa ser quem ele é. Por exemplo, nos meus atendimentos, tem algo que eu gosto de dizer no primeiro dia para qualquer pessoa que me busque. Aqui, eu estou a seu serviço. Eu sou o profissional e vou ter aqui que dar borda quando eu precisar dar borda, direcionar da forma como eu entendo como profissional que é possível e necessário direcionar, mas você tem a minha garantia de que aqui você só vai fazer o que está dentro das suas possibilidades. Aqui você tem o direito de escolha, aqui você tem o controle da situação. Né? Então, quando você vai dizendo isso para uma pessoa, quando você está num ambiente em que a pessoa que está ali como seu, vamos dizer assim, como seu instrutor, como seu líder, ou né, não só pensando em aspectos terapêuticos, mas dentro de uma empresa, dentro de uma sala de aula, a pessoa que está ali né, como seu guia, quando ele diz isso para você e diz que você aqui, você é respeitado e visto como você é, dentro das suas potencialidades, dentro das suas possibilidades, dentro do seu próprio ritmo, podendo fazer escolhas, tendo controle das situações, nossa, você começa a criar um ambiente em que a pessoa diz, uau, aqui eu posso descansar, aqui eu posso ouvir o que está sendo dito, aqui eu posso me ouvir melhor, aqui eu me sinto seguro, aqui eu posso mudar, aqui eu posso aprender. Mas se você está num ambiente em que o terapeuta ou quem quer que seja está fazendo pressão para que você diga ou fale alguma coisa, ou quer dar opinião a respeito da sua vida, dar conselho, dizer o que você deve ou não deve falar, julgando você de como você deveria ou não deveria fazer, eu espero que não tenham terapeutas assim, porque isso vai completamente de encontro a uma ética, né, dentro do trabalho, de qualquer trabalho terapêutico. O julgamento, não deveria haver espaço para o julgamento dentro de uma sessão terapêutica. Uma pessoa que se sente assim, ela se fecha para a aprendizagem. E olha, aí você pode dizer, mas como é que ambientes assim, que espaços que são tão ameaçadores, eles podem sobreviver, né? Como é que a pessoa busca um terapeuta com o qual ele se sente ameaçado? Por que isso acontece? Primeiro, porque às vezes você nem sabe que você está ameaçado. Às vezes você escolheu um terapeuta que tem ali características que você já tomou como normal nas pessoas. Né? Isso pode acontecer, gente. Infelizmente, isso pode acontecer. A gente tem relatos disso. Né? Não estou inventando nada aqui. São relatos assim que às vezes eu ouço de eu ficar estarrecido. Né? Como é que pode, dentro de um ambiente que se diz de ajuda, existir alguns tipos de diálogo que realmente estão levando a pessoa para ela
para ela se sentir julgada e se sentir ameaçada e, portanto, não aprender e não se transformar, né? Então, a construção desse lugar de segurança, a construção desse lugar de troca, né, o que vai permitir que haja uma transformação aí nas pessoas, né? Então, isso é extremamente importante, ok? Era isso que... Deixa eu ver se tem aqui. E aí, se você tem todos esses parâmetros aí, né? Tem todo esse conhecimento, mas na hora de se trabalhar, você pega um chicote e bate em si mesmo, se você não aprendeu ainda a ficar do seu lado, a se acolher, você está criando em você um estado de insegurança e de ameaça. E se você tem um relacionamento inseguro com você mesmo, né? Se você não consegue se oferecer calma, tranquilidade, acolhimento, autoacolhimento, você não sai do lugar. Muito pelo contrário, você fica mais paralisado e as transformações acontecem menos. Então eu preciso desenvolver autocompaixão, autoacolhimento, curiosidade sobre o meu processo. E tudo isso vai sendo desenvolvido, obviamente, dentro de um contexto terapêutico. É lá que a gente aprende sobre compaixão, é lá que a gente aprende sobre acolhimento, é lá que a gente vai transformando as nossas relações, tendo com o terapeuta momentos de troca e de se sentir visto, de se sentir compreendido, de se sentir seguro, que para muitas pessoas nunca foi possível em outros relacionamentos. Olha que coisa interessante. Então, se você tem um relacionamento seguro com o seu terapeuta e você vem de um apego inseguro lá com seus pais, quanto mais você for para a terapia, quanto mais você viver a experiência de estar num apego seguro, maior vai ser a sua transformação, a sua capacidade de neuroplasticidade, de transformação do seu cérebro, na direção de construir para si maneiras novas de se relacionar com as pessoas e com o mundo, né? Então você também passa a ser uma fonte segura de apego para outras pessoas. Isso é a coisa mais bonita, porque a gente aprende e, ao aprendermos, a gente acaba por influenciar as pessoas, né? Então, se eu recebi um cuidado seguro, eu vou ser capaz de reproduzir isso na minha vida, oferecendo às outras pessoas também um espaço de segurança. E isso não tem preço, não é verdade? Ok? Bem, e por fim, dentro desses pilares que a gente está falando, a gente tem a questão das histórias, né? A ressignificação de histórias. Então, as histórias que a gente vai contando sobre nós mesmos é a forma como a gente enxerga e vive, né? Então, as histórias, elas têm aí muita importância, né? Vejam, por exemplo, olha que interessante, muita importância para nós mamíferos, para muitos historiadores, foi a nossa capacidade de contar histórias que permitiu que a gente fosse construindo as sociedades, né? Fôssemos nos conectando, formando grupos, tribos, etc. Por exemplo, vejam livros sagrados como a Bíblia, por exemplo, né? A Bíblia, olha, para o bem e para o mal, olha o quanto que a Bíblia reúne as pessoas e cria coesão de grupos, e isso vai permitindo que comunidades vão se formando, vão crescendo, vão se desenvolvendo. Foi isso que fez com que a gente se desenvolvesse. Mas tem uma coisa interessante. Vocês já perceberam que pessoas, quanto mais velhos nós somos, a gente pode ver, por exemplo, com relação aos nossos avós e bisavós, qual era uma tarefa muito importante dos nossos avós, ou qual é uma tarefa muito importante dos avós? Os avós têm uma tarefa em mãos valiosíssima, que é contar as histórias, né? Fazer com que as novas gerações elas possam aprender e passar adiante as suas histórias, né? Então aquilo não vai ficar perdido no meio do caminho. E vejam, por outro lado, que existe uma fase na nossa vida em que a gente quer ouvir a mesma história 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Sabe que fase é essa, né? Quando a gente é criança. Então, quem lida aí com crianças sabe que crianças vão querer que o papai ou a mamãe conte aquela mesma história e que se tiver um detalhezinho que está faltando,
ela vai dizer, não era assim, não era isso que o gatinho dizia, o gatinho miava 3 vezes e não 2 vezes. Elas estão ligadas nesse processo, né? Quem tem criança em casa sabe que elas vão pegar lá o Rei Leão e vão querer assistir 15 vezes e cada vez vai ficar mais incrível. Esse é o tamanho da importância das histórias na nossa vida, né? Quando nós somos crianças, nós estamos muito suscetíveis, muito abertos e muito interessados em ouvir histórias. E quando nós estamos velhos, nós estamos muito interessados em contar histórias. Olha que papo perfeito! É como se a gente nascesse já com uma disposição genética de ouvir e aprender histórias. E essa mesma disposição de contar para as novas gerações, criando aí um ciclo que se perpetua e faz com que a gente sobreviva, né? É muito provável, e os teóricos evolucionistas dizem que essa capacidade de contar história, como eu já falei, ela nos salva e permite que as próximas gerações se sintam mais seguras. Porque, por exemplo, se você sabe, sei lá, se você é um indígena e sabe que naquele lago já morreram muitas pessoas e isso é passado de geração em geração e todo mundo sabe das histórias das mortes naquele lago, isso garante que as próximas gerações elas não morram mais no lago porque elas já conhecem a história. Então, contar histórias é absolutamente importante e está aí muito imbricado, muito conectado com a nossa sobrevivência, com a nossa capacidade de manter o nosso legado no mundo, né? Então, dentro da terapia, essa coisa tão importante quanto é a narração, ela precisa estar presente. E assim, quando eu estou falando de narração, eu não estou falando de você sentar e contar a história da sua família. Pode ser isso também, mas não é necessariamente isso. Mas é a narração da sua própria história. Como foi a sua infância, por exemplo? Você perguntar a uma pessoa, e aí, como foi sua infância? Eu já vi muitos casos dentro da clínica de pessoas que chegam dizendo assim, não, Léo, meu problema não foi na infância. Meu problema é no meu relacionamento. Meu problema é que eu não aceito a mãe do meu marido. Eu vivo brigando com a sogra, né? Aí você tá, ok, isso é o que te traz aqui, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Existe uma história por trás do que você traz, né? Não é o problema, eu te garanto, não é a sua sogra. O problema, eu te garanto, não está no seu casamento. O problema não está na relação atual. A maior parte das nossas questões, elas remetem a assuntos do passado, a histórias que aconteceram no passado, a histórias que lhe foram contadas, que foram contadas a nós, a histórias que ficaram amalgamadas na nossa experiência, né? Então, por exemplo, no caso dessa pessoa que tem aí uma dificuldade com a sogra, de repente na história dela, você começa a investigar a relação dela com a mãe e vê que a mãe tem muitas características da sogra, né? Então, a dificuldade que tem com a mãe, ela se reproduz no relacionamento com a sogra. Então, na história que você conta sobre a sua mãe, né? A história que você, por exemplo, você teve uma história de rebeldia com relação à sua mãe, porque ela queria te podar e você nunca aceitou, e isso sempre foi um problema na sua vida, e isso fez com que você se sentisse assim ou assado, e você já vai organizando toda uma estrutura narrativa para explicar quem você é para o mundo, né? Em alguns casos, quando você pergunta quem você é, o que é que te traz aqui, você passa numa sessão terapêutica inteira falando sobre a mãe, né? Olha como a mãe faz parte dessa história, como ela compõe essa história. E aí a gente começa a buscar lá atrás coisas que não eram lembradas, percepções. E aí muitas vezes é possível reconstruir essa história a partir de um novo olhar, né? Que vai nos ajudar a dar um novo significado. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Que eu fui catando aí e juntando aí das experiências que eu tenho de contato com as pessoas. Vamos pensar, por exemplo, numa mulher hoje adulta, que lá no passado foi aquela aluna perfeita, sempre impecável, sempre muito elogiada por todo mundo, que não dava trabalho, né? E que achava que a vida era assim mesmo, que ela tinha que se esforçar muito para conseguir as coisas e que ela não podia nunca errar, né? Tinha que ser sempre muito perfeita. Aí quando essa pessoa vai reescrever sua história na terapia, juntando os pedacinhos, as informações, as sensações do corpo e tudo mais, ela vai começar a perceber que
ela acreditava, a criança dela acreditou que para ela ser amada, ela tinha que ser perfeita. E que essa perfeição levou ela a um nível de estresse tamanho que ela, por exemplo, não conseguia ter relacionamentos afetivos tranquilos, porque tinha sempre muito estresse envolvido, ou ela não conseguia parar quieta em um trabalho, porque quando via ela perdia a cabeça, ou ela trabalhava demais e estaria sujeita a um burnout. Então, o burnout leva ela a olhar para a criança que ela foi, que até chegar na terapia a pessoa diz assim, não, foi tudo perfeito. Eu era uma menina perfeita, eu era maravilhosa, meus pais me adoravam, eu era elogiado o tempo todo. Aí geralmente a pergunta que eu gosto de fazer, ou ajudar a pessoa a começar a compreender é, a que preço? Quanto lhe custou tudo isso? Você chegou até aqui, maravilha, você sobreviveu, isso é um ponto importante. Mas qual foi o preço que você pagou? Né? Aí a pessoa diz, opa, nunca tinha pensado sobre isso. Né? Aí que você começa a olhar para a sua história e dizer... E aí, gente, vem uma coisa muito legal, que a terapia ajuda a gente a chegar nisso. Eu começo a entrar em contato com a criança que eu fui. Entrando em contato com a minha experiência infantil, no caso dessa pessoa de ser sempre impecável e de estar sempre muito preocupada com o olhar do outro, a pessoa vai começando a dizer assim, nossa, eu era uma criança tensa, essa tensão ainda está no meu corpo, eu sinto isso ainda. Né? E aí é que começa o tratamento. Né? Quando você começa a entrar em contato, algo em você que pode estar presente, que está ali com um certo nível maior de consciência, começa a perceber, por exemplo, no seu corpo, partes que sempre ficaram muito tensionadas e que você não percebia e que tinha a ver com o seu perfeccionismo. E aí você começa a entender a sua criança, a dar um espaço de validação para como a sua criança se sentiu. E isso é compaixão, isso é dizer assim, nossa, foi muito difícil para mim. Né? E eu estava enganado por esse discurso de que eu era impecável. Eu podia ter sido, mas eu era apenas uma criança. Crianças não precisam ser impecáveis. Nossa, que dureza isso foi para minha criança. Eu posso botar hoje ela no colo e eu posso cuidar dela. Né? Então, é nesse sentido que você vai reestruturando a sua história e vai dando essas partes suas que ficaram abandonadas pelo meio do caminho, ficaram perdidas, que ficaram não vistas, não reconhecidas. Aí é nesse processo que você vai dando a elas o que elas não puderam ter lá atrás. Né? Então, mais um exemplo, a semana passada a gente falou aqui de parentificação, né? Então, a gente tem a criança, por exemplo, que ela trabalhou cedo para sustentar a família e teve que cuidar dos irmãos, teve que cuidar dos pais, né? E aí é uma pessoa que hoje não consegue cuidar de si mesma, né? Não consegue pedir ajuda. E ela vai para a terapia e ela chega com o discurso de, não, eu fui uma criança, tive que amadurecer cedo, também muito elogiado pelas pessoas, todo mundo me amava e eu tenho o maior orgulho de ter praticamente sido pai e mãe de meus irmãos, né? Pai e mãe dos meus pais, foi eu que botei dinheiro na mesa, foi eu que fui trabalhar com 12 anos de idade, foi eu que fui vender picolé na rua, né? Sem tirar a dignidade de histórias como essa, porque elas têm muito valor, porque são valores de sobrevivência e de potência. Quem sou eu, né, para dizer aqui que existe algo de errado com isso? Mas isso tem um preço, gente, né? Isso sempre vem com um preço. A questão não está em você ter vivido essa experiência, é na forma como você olha para essa experiência. Então, se você chega com esse discurso pronto de que eu fui uma pessoa forte, sou uma pessoa forte até hoje, nada me abala, esse discurso ele vai tender a levar você para um lugar de adoecimento, porque todo mundo precisa ser fraco em algum momento. Todo mundo em algum momento precisa pedir arrego. Todos nós precisamos pedir ajuda. Todos nós precisamos dar um passo atrás, né?
E se você chega com essa coisa assim, eu nunca preciso de ajuda, você está num extremo muito perigoso da vida. Aí quando você entende que você nunca conseguiu pedir ajuda porque você nunca foi ajudado, você sempre teve que ajudar aos outros, agora você começa a reconstruir a sua história. Aí eu reconheço a força que a criança teve que ter, sem dúvida, mas eu reconheço também que era apenas uma criança. E quando crianças têm que ser muito fortes, né? Isso de alguma forma não é normal. Isso não é o que a gente quer para as crianças. Se nós adultos não precisamos ser fortes o tempo todo, imagina uma criança que não consegue nem regular as próprias emoções, né? Então são essas historinhas aí que vão ajudando a gente a entender esse processo, né? E para terminar, eu quero falar um pouco sobre coisas terapêuticas, né? Eu sei que muitas pessoas não têm como fazer terapia, né? Porque, sei lá, não tem tempo, não tem dinheiro, e é isso mesmo, terapia não é necessariamente uma coisa barata, ainda não está acessível a todos, né? Por isso que a gente trabalha aqui com essas lives, é por isso que a gente gosta de trazer os vídeos, aí todo dia tem um vídeo novo, para que vocês possam também, tendo acesso ao conhecimento, que aí sim é uma coisa terapêutica, né? É uma prática terapêutica assistir uma live sobre os temas que a gente traz. É uma prática terapêutica dar um mergulho no mar. É uma prática terapêutica importante ter bons relacionamentos, ter pessoas com as quais você se sente seguro, né? É uma boa prática terapêutica cuidar das suas plantinhas. É uma boa prática terapêutica ter um animal em casa que você goste, que você se vincule. Tudo isso são coisas terapêuticas muitíssimo importantes, mas elas não substituem terapia. Via de regra, a gente vai muitas vezes precisar de um processo que seja mais sistematizado, mais estruturado, que tenha um profissional por trás que esteja vendo o seu progresso, esteja te dando feedback, esteja acompanhando você, né? Que esteja ali também levando você por esses lugares que são um pouco mais desconfortáveis, né? Uma coisa que eu estava falando no nosso grupo Sinto Logo Existo, que é um grupo gratuito, inclusive, que a gente tem no WhatsApp, se você quiser entrar, fala comigo no direct que eu te coloco nesse grupo. A gente sempre tem muitos áudios exclusivos, eu divulgo as lives por lá e os nossos eventos também, então eu faço enquetes também. Uma das enquetes eu coloquei lá várias frases sobre mitos e verdades sobre a terapia, e uma das frases que eu coloquei foi a seguinte: uma das maneiras de saber que minha terapia está dando certo é que eu tenho sentido desconfortos, né? E aí, sim, esse não é um mito, essa é uma verdade. O mito é que terapia faz a gente se sentir bem o tempo todo. Se você não está se sentindo bem o tempo todo, sua terapia não está funcionando. Muito pelo contrário. Se você está se sentindo bem o tempo todo, desconfie, né? É igual uma vez eu vi um colega meu do Pilates dizer assim: olha, se você está fazendo Pilates e está fácil, você está fazendo errado. Né? Ou você está fazendo errado, ou você está fazendo algo que não está te trazendo nenhum tipo de desafio. Então você não está crescendo, você está se estabilizando em um lugar, né? Então a terapia que funciona, ela inocula estresse, ela traz para a gente um certo nível de desconforto para que a gente possa fazer nossos enfrentamentos. Porque se eu não trago desconforto para o relacionamento terapêutico, você se mantém ali, ó, naquele mesmo lugar. Terapia é lugar de desconforto, principalmente a experiência somática, que é que eu não só aplico como terapeuta, mas também recebo, né? Hoje mesmo eu tive a minha sessão de SE e não é nada confortável estar em contato com algumas sensações, alguns sentimentos, coisas que a gente sente. Então a terapia é o espaço para eu experimentar o desconforto, aí sim, importante, dentro de um espaço que eu dou conta, né? O bom terapeuta, o terapeuta que vai levar você para um novo lugar, ele vai oferecer a você um desconforto na medida que você suporta. Então, se você tem ali um copo de 100 ml, ele não vai te entregar 100 ml de raiva. Ele só vai trabalhar 10 ml, 20 ml outro dia, um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, até que o seu sistema vai se desensibilizando, porque toda vez que você experimenta algo que você antes não conseguia tocar
Por exemplo, se você nunca sentiu raiva, né? Ou sentiu e nunca percebeu que você sentia, ou nunca entrou em contato mesmo com a sua raiva, é possível que dentro do trabalho terapêutico, de repente, essa raiva chegue. E aí o terapeuta ele vai precisar identificar se a quantidade de raiva ou a intensidade que aquela raiva está chegando ali, se ela tem, se você tem capacidade de suportá-la, ou seja, se o tamanho do seu copo cabe essa raiva com certo conforto e segurança. E isso vai fazer com que você, ao experimentar essa quantidade de raiva que está dentro do tamanho do seu copo, tá, de forma confortável, vai fazer com que você diga assim, é algo como, nossa, eu percebi, eu senti a minha raiva, senti que ela melhorou, eu senti a raiva, senti as descargas da raiva, pude expressar, pude chorar, pude gritar, pude botar meus dentes para fora, apertar minha mão. Ai, que alívio, que gostoso poder sentir isso. Agora parece que eu cheguei de uma maratona. Nossa, meu corpo parece até que quer dormir agora. Esse é um sinal de que você visitou a sua raiva numa quantidade que não sobrecarregou você, que não transbordou o seu copo. E aí na outra semana, quando você vai para a terapia de novo, vai que surge novamente a raiva. O seu copo já está maior. Então cabe um pouquinho mais de raiva. Então eu posso processar a minha raiva. Desagradável pra caramba, mas eu estou processando. E não estou processando numa quantidade que vai me fazer sentir assim, nunca mais volto para aquele lugar, não quero mais ver a cara de Léo. Nossa, foi muito difícil, eu quase morri lá na sessão. Pelo amor de Deus, não. Tá? Não vai acontecer isso na sessão de Léo e nem vai acontecer isso na sessão com um bom terapeuta. O bom terapeuta vai colocar você para fazer seus enfrentamentos dentro da sua possibilidade, para que o seu espaço vá aumentando cada vez mais. Beleza? Então esse é um mito, né, de que terapia é sempre muito agradável. O outro mito é que terapia é só conversa. Gente, não. Terapia tem que ter conversa, mas a conversa só nos leva até um certo ponto, né? Nada contra a conversa, eu sou um terapeuta que permite conversa, mas eu vou sempre dando a futucada nos meus clientes como assim, tá bom, quando você me conta isso, o que é que acontece no seu corpo? Como é que você se sente quando você fala desse sonho para mim, por exemplo? Então estamos sempre, puxando para o corpo. Por quê? Porque o corpo é o nosso grande banco de dados, né? A gente precisa visitar, como diz uma querida professora, os nossos porões. Essas partes do nosso corpo que nunca foram tocadas, nunca foram sentidas. E tem muita informação guardada nas nossas células, nos nossos ossos, nas nossas cartilagens, na nossa fáscia, né? Na nossa musculatura, no nosso sangue. Tem muita informação acumulada. Então, eu não consigo chegar nessas informações para processá-las a partir de uma terapia meramente verbal, né? Então eu preciso também acessar os porões, eu preciso processar através do sentir. O que não pode ser sentido não pode ser curado. Essa é uma frase de Liana Neto, que acho que resume bem todo esse nosso percurso aqui de falar porque a terapia funciona. A terapia funciona porque ela nos coloca em contato com o que não pôde ser sentido. O que de alguma forma ficou bloqueado em nós e nós nos protegemos para não sentir. Então, a terapia que funciona, ela vai nos levar para um lugar de segurança suficiente para que a gente possa começar a restaurar em nós a capacidade de sentir. E aí a gente vai, como está dizendo o cara aqui, acessar o nosso inconsciente. Porque o famoso inconsciente de Freud, hoje a neurociência diz, o inconsciente de que Freud falava é o corpo. As informações estão no corpo. Então precisamos ir para o corpo. A conversa vai adiantar para você organizar suas histórias. É muito importante a conversa, né? Mas ela precisa vir acompanhada desse olhar para o que está acontecendo no corpo, ok? Beleza? Temos perguntas? Vou dar aqui uma boa noite para quem ficou até agora. Cari, Christian, olá Christian, Jéssica,
Schenck, que sobrenome massa, Jéssica. Isabela, Flaviane, Valdelúcia, Gisele, Cláudia, Marisa e Ana Cristina. Temos mais perguntas, gente? Me contem aí. O que é que vocês acharam desse tema? Pegou aí? Todo mundo aqui faz terapia? Legal, né? Adoro falar sobre isso. Eu amo ser terapeuta. Amo ensinar, amo falar sobre essas coisas. E aí? Então é isso. Obrigado, Schenck. Obrigadão. É isso, estamos encerrando aqui mais uma live. Agradecendo aí pela presença de vocês. Maravilha foi a forma como você trouxe o tema. Obrigado, Kari. Obrigado. Adorei trazer o tema para vocês. É um tema que eu gosto muito. Obrigado, que bom. Que bom. Ah, Valdelúcia começou a fazer terapia agora. Massa. Boa noite, Christian. Aham, maravilha, gente. Espero que tenha ajudado aí, principalmente a quem está fazendo terapia, a se avaliar, né? A levar isso para o seu processo, pensar sobre esses aspectos, né? E se precisarem fazer terapia, fala comigo também, que ainda há vagas. Tá bom? Um beijo grande para vocês, um beijo para o pessoal do YouTube, obrigado por assistir. Essa live fica disponível aqui no Instagram e também fica disponível no YouTube, toda lindinha, toda redondinha lá no YouTube para você assistir ou reassistir. E quem quiser entrar no grupo, tá? Fala comigo lá aqui pelo direct mesmo, que eu mando para você o link para você entrar. É um grupo massa que a gente tem aí e que vocês podem aprender muito lá também. A Christian diz aqui, o corpo na terapia ainda é um tema estranho para mim. Christian, eu vejo suas postagens, você está falando bastante de corpo, viu? Emoções paralisadas, né? Luta, fuga, mas vale a pena. Eu acho que você é psicólogo, eu acho que as faculdades de psicologia precisam muito trazer esse tema, né? Porque hoje com a neurociência, o tema do corpo já é um tema praticamente assim, nossa, se não olhar para a fisiologia, né, a gente fica meio capenga no processo. Mas massa, Christian, chegue mais e venha aprender com a gente. Tem a teoria polivagal aí, que a gente tem um curso completo, se você tiver interesse, para entender aí funcionamento do sistema nervoso, é maravilhoso. Ah, tá bom, Schenck. Eu acho que a próxima vai ser ainda na próxima segunda, que vai ser dia 9, né? Aí eu vou pensar, viu, se eu vou continuar fazendo live ainda em dezembro, a depender aí da movimentação. Que já é uma época, né? Que é uma época aí que as pessoas estão já pensando no fim do ano, nas férias, né? Ah, massa, Christian. E tem um livro, tem um curso. Fale comigo que eu consigo um bom desconto para você. Viu? Se você quiser estudar a teoria polivagal. Quem quiser estudar a teoria polivagal, fala comigo, eu consigo um bom desconto. E temos uma grande diferencial nesse curso, né? Kari está aí para dizer para mim. Kari, se ela tiver ainda, fez já o curso comigo. Eu atendo você assim, ó, no WhatsApp. Tiro dúvidas no WhatsApp. E eu amo. Teoria polivagal é muitíssimo importante. Algo que todo mundo precisa em algum momento aprender. Profissionais e não profissionais. E, modéstia à parte, o curso está muito bonitinho. E muito interessante. Um beijo para vocês, gente. Obrigado pela presença. E a gente se vê na próxima segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal do YouTube.